que vocês estão? Tudo bem? Quem é de vocês? Quem de vocês sente saudade, sente falta? Hoje é dia de TBT, dia da saudade. Quem é que sente falta da aula presencial, né? Quem é que sente? Eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta dos gritos dos alunos, do movimento dos professores, né? A gente sente. Nós temos hoje 2 lives, tá, pessoal? Nós temos 2 lives que elas vão acontecer agora com o professor Paulo e 20 horas e 10 minutos é uma live comigo somente. Uma live solo, só eu e você aqui, ó, conversando sobre busca ativa de alunos. Então tem 2 momentos. Agora é a live com os convidados, né? A live que eu tô fazendo com uma série de lives, e essas lives são com convidados. E ontem, hoje e amanhã eu vou ter aqui comigo o professor Paulo. Professor Paulo, que é professor de história, formado em história, né? Mas é um educador, consultor, escritor, e que ontem esteve aqui falando junto, né? Nós falamos sobre a questão de certezas e incertezas relacionadas aos docentes, né? Nesse processo que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar das certezas e incertezas que estamos vivendo relacionadas às famílias. E amanhã a conversa é relacionada aos alunos, tá bom? Mas hoje, já reforçando aqui, não perca 20 horas e 10, tá? 20 e 10, nós vamos fazer a live, vou fazer a live sobre busca ativa. E eu espero você, tá bom? Vamos lá, então, vamos ver, professor Paulo, meu convidado especial aqui. Quem assistiu a live de ontem? Quem esteve aqui na live com o professor Paulo ontem? Bom dia, minha comadre amada Eliane, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Acho que o Zoom tá ativado aqui, né? Não? Tá tranquilo? Parece que eu ouvi a minha voz. Agora não. Ah, então tá. E aí, Paulo, como é que você está? Tudo tranquilo? Melhorou do Covid? Tá se sentindo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou aprendendo a lidar com uma sequelazinha aqui, mas tudo passa. Paulo, mais uma vez quero agradecer você por estar aqui comigo nesse bate-papo gostoso sobre os desafios que a gestão escolar enfrenta nesse momento que nós estamos vivendo, convivendo, né, todos, que nos pegou de surpresa o ano passado, mas que nós temos que nos adaptar, não adianta, né? Eu até fiz um post ontem, né, que as dificuldades chegam. Ou nós sentamos e resolvemos, né? Ou nós resolvemos, ou nós sentamos e choramos. E eu não sou uma de ficar sentada chorando. Eu até tenho um momento de respiro, mas depois vamos lá resolver, correr para a vida. E você também é assim, né, Paulo? Eu sou otimista, eu acredito que em breve a gente vai ver esse barulho aí das crianças que você estava falando. E eu acredito no otimismo que vem da nossa capacidade de resiliência e de antifragilidade. O momento é sério, o momento é difícil, mas assim, nós temos que cada vez mais ter fé. Não uma fé que seja fanática, mas uma fé que tenha a capacidade de se unir com a razão para buscar saídas e soluções. Uma delas é a formação continuada online, é o que nós temos para hoje. Né? É isso aí. Eu quero agradecer todos que estão aqui, nós estamos em média de umas 20 pessoas agora, né? Aqui, e eu quero agradecer esses 20 educadores que sentaram, que estão aqui, que
estão pensando junto conosco sobre a situação atual que estão vivendo, né? Então, eu quero agradecer você, Paulo, e agradecer eles também por estarem aqui. Lembrando que quem é do perfil do Paulo, que não me segue, vou fazer um convite especial, tá, Paulo, agora no início, para que me sigam, anapaula.gestão escolar. No meu perfil, você vai encontrar pontos a respeito da gestão escolar, tá? E eu também convido que sigam o perfil do Paulo, que é Paulo H. Souza. @ Paulo H. Souza Alvo. Alvo porque o movimento, a educação é o alvo, aí o pessoal acaba pensando, o Paulo do Alvo, aí eu resolvi isso. @ Paulo H. Souza Alvo. Bacana. Eu só vou ler um comentário aqui, Paulo, que é da minha comadre linda, que eu amo de paixão, que é minha irmã. Antes eu fiz, irmã de coração, né? Antes eu fiz uma pergunta do TBT. Hoje é quinta-feira, é dia do TBT, né? Dia da saudade. Então, assim, ó. Por que nós temos saudade? Só vou ler aqui bem rapidinho. Que ela me conheceu, ela fez magistério comigo, fui diretora dela, foi minha colega, minha comadre. E ela escreveu aqui, meu TBT é de quando você era minha diretora, dos desafios que você nos colocava e principalmente por acreditar em mim. E isso é o foco do diretor, né, do gestor escolar. É desafiar os nossos professores para que eles tenham o resultado que eles realmente podem, né? Então, Eliane, você é linda por dentro e por fora, mora no meu coração e eu queria falar isso agora que eu li esse comentário. Mas bora lá, beijo para todos que estão aqui. Ana Paula está falando que está se recuperando da Covid, está estudando, e todos os outros aqui estão falando, né, que a formação, olha aqui, ó, formação continuada não vai acabar. Então, assim, hoje nós vamos ter esse bate-papo gostoso, em torno de 40 minutos, falando sobre essas incertezas que nós temos na área da educação e voltado para a questão das famílias. Porque se nós, educadores, temos dificuldade, imagina as famílias que, na verdade, elas não têm a formação e elas não têm o acesso que nós temos, né, Paulo? No dia a dia da legislação educacional e tudo mais. Pai e mãe não é professor, né? Pai e mãe, eles têm a responsabilidade de educar. Então, mas eles estão muito preocupados. Eu acho que existe, né, uma parcela assim, que está muito preocupada. E eu gostaria que hoje, então, o meu convite é que você fale na sua concepção, nos seus estudos, no teu diálogo que você está tendo com tantas escolas, que você tem esse diálogo. O que você pode falar que você acredita que são certezas que esse momento trouxe para as famílias? Olha, logo que virou o ano 2000, um historiador lançou um conceito que chama a Era das Incertezas, né? A partir do ano 2000, todos nós vivemos a Era das Incertezas, né? Mas antes de continuar, eu quero agradecer a presença de uma ex-aluna estudiosa, está fazendo mestrado, que é a Isabelle, que entrou aí, está com um bebezinho lindo, mandou uma foto aqui para eu mostrar a minha família, eu vou mostrar logo que acabar. A Isabelle é uma das pessoas assim mais doces que a gente pode conhecer. Então, Isabelle, um abraço para você também. Ela está com um bebezinho novo, muito legal isso. Eu ia celebrar o casamento dela, mas aí depois foram outras pessoas. Eu sou celebrante, viu, profissional, tá? Sério? Bom, sério. Eu não sabia. Pois sou celebrante profissional. Eu gosto de fazer isso, de celebrar o amor com as pessoas. Mas vamos lá. Uma certeza, Ana, que famílias e escolas vão ter que ter nesse momento, é a formação sobre BNCC e projeto político-pedagógico. E isso é inevitável. A família está chegando no ambiente agora, ela acabou tendo sido convidada
para adentrar a escola dentro da sua própria casa. Por muitas vezes a gente já viu assim reunião de pais em que nós, diretores, gestores, preparávamos tudo, um cafezinho maravilhoso. Eu estou vendo aqui a diretora do Colégio Elizabeth Calil. O cafezinho dela é maravilhoso, servido pela Maria Helena, que ganhou o prêmio de Mulheres Educadoras. Nós entregamos para a Maria Helena, que é a senhora da Copa. Ela ganhou porque ela atende de uma maneira muito importante, muito elegante as pessoas. Então, assim, a gente esperava as pessoas ali com o café, né, Ana? E o que a gente queria era o seguinte, que as famílias fossem informadas de toda a rotina que estava acontecendo. Bom, poucos pais iam. A verdade é essa. Essa verdade muda pouco no Brasil. Tem algumas estratégias para as famílias irem para a escola, né? Talvez fazer uma apresentação artística com o filho dele para ele tirar foto e aí a gente tira 40 minutos para ele ouvir um palestrante. E aí vai a avó, vai papai, vai a mamãe, quem dá conta, porque a criança vai se apresentar, o adolescente vai se apresentar, o pré-adolescente, quando chegar lá no ensino médio é mais difícil. Mas assim, quando então chega uma coisa até a inevitável. oitava série já começa a ficar difícil, né? Porque aí eles querem uma certa distância, né, da família. Alguns, né? Tem uma minoria que topa. Então, uma certeza da relação escola-família é a BNCC e o projeto político-pedagógico tem que ser adequado, né? E ele vai ter que ser, isso é inevitável fazer, não dá para a escola comprar de ninguém, não dá para a escola contratar uma consultora para escrever, porque agora a família está mais antenada. E a BNCC trouxe aberturas que são boas até para o ensino médio, ela trouxe discussões que são sensacionais para a família que se envolver na escola. Bom, outra coisa, esse projeto político-pedagógico tem que ser flexível. Essa é uma certeza. Então, a BNCC vai exigir que as famílias participem do projeto político-pedagógico da escola. Tá? Essa é uma certeza. Pode ser que alguém faça outra coisa, né? Elabore o projeto aí, contratando algumas consultoras que se prestam a isso, mas não dá. A segunda certeza, e são 7, tá, Ana? São 7. A segunda certeza é evitar comparação. A família tem que evitar algumas comparações. Primeira, comparação do filho dela com o filho de outra pessoa. Por quê? Os filhos estão tendo acesso agora a um modelo de escola remoto, emergencial, e agora remoto. Emergencial foi nos primeiros 6 meses, né? Eles estão tendo que conviver com uma escola que é nova, um modelo de educação que é novo, né? Até então, presencial reinava. Então, assim, evitar comparações desse período com o presencial, porque não é a mesma coisa. Essa é uma certeza. E eles têm que também evitar comparações do seu filho com o filho do outro. Isso tem que acontecer. Por quê? O primo é diferente, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano. E não querer modelar o projeto de vida dos filhos, porque hoje em dia muitos querem ser youtubers, mas nós vamos precisar de médicos, enfermeiros, vamos precisar de professores, vamos precisar de engenheiros, vamos precisar de gente que... Nada contra os influencers, mas não é só isso. A vida vai requerer de nós uma reconstrução. Então, é ruim que o pai e a família tentem interferir no projeto de vida do filho e ele vai ter que estudar projeto de vida na escola. Por isso que eu estou falando isso. Uma vez que a BNCC trouxe essa questão, todas as escolas vão ter que estar voltadas para pensar o projeto de vida. E alguns pais, infelizmente, confundem participação na escola com ingerência. E isso é muito ruim. Uma coisa é o pai participar na escola, outra coisa é ele querer dizer como que a escola tem que ser. Ah, mas na minha época, certa vez eu estava atendendo uma família, e aí a criança, e o pai falou, na minha época, a mãe falou, na minha época. Aí a criança, assim, de uns 7 anos, ela levantou e falou assim, Ana,
É muito interessante isso. Ela falou assim, pai, você está na sua época ainda, você não morreu. Ou seja, sempre é tempo de aprender. Essa é a terceira certeza. Então, a primeira é, precisamos de um projeto político-pedagógico consistente, vinculado à BNCC e ao novo ensino médio. Essa é a primeira certeza. Segunda, evitar comparações de instituições e de pessoas que são ligadas ao seu filho, seja um colega, um primo, um familiar. Seu filho é seu filho. Se o outro já está escrevendo com letra cursiva, se ele tem uma coordenação motora fina mais ágil, se ele aprendeu a ler, o Rubem Alves falava que isso é que nem pipoca, né? Cada um estoura no momento. O importante é não deixar ninguém ficar pelo ar, né? Ou pelo ar, viajando no ar. Né? Então, a segunda coisa é isso. Evitar comparações do seu filho com relação ao filho do outro e de uma escola com relação à outra. A família tem que aprender isso. Ah, lá na escola da rua de cima é assim. Quando ela conhece o projeto político-pedagógico e ela discutiu, conviveu, comunicou bem com os pais e com as famílias, ela tem clareza de que aquela escola é a escola que ela escolheu. Que aquela escola não é algo acidental, mas é algo que foi fruto de uma escolha. Então, essa é a segunda coisa. Bom, a terceira. Nós estamos vivendo um período que as famílias estão sofrendo muito. Hoje, mais cedo, eu respondi a uma entrevista de uma revista semanal. Eles estavam perguntando qual que é o maior desafio? É a exaustão. Chama-se burnout parental. Ou seja, é uma síndrome de exaustão. Os pais estão exaustos, tá? As famílias estão exaustas de conviver com o filho. E estão descobrindo as dores e as delícias de ser pai e mãe daquela criança ou daquele adolescente. E isso é bom, porque as pedrinhas do rio só ficam lisas porque elas batem. Então, os conflitos do pai, home office, talvez com compromissos financeiros que ele precisa acertar, o índice de desemprego aumentando, a fome, e aqui eu faço uma parte, o nosso movimento tem feito o recolhimento de livros usados, para quem é de Belo Horizonte, itens da cesta básica e material de limpeza para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A fome chegou, o desemprego chegou, e o pai está ali com um nível de tensão, certo? E isso leva à exaustão. As mulheres, Ana, as mães, elas estão exaustas. A começar aqui de casa. Tá? Não vou... Por quê? Eu agora me levantando, Covid, um pouco lento, dolorido, não conseguindo ajudar como eu ajudo. Eu sempre quero ajudar. Existe essa exaustão e esse burnout parental. A criança não está aguentando mais olhar para o pai, porque estão ali, imagina um apartamento de 2 quartos, até mesmo uma casa. Então, esse burnout parental é uma certeza. Nós vamos ter um período de exaustão durante e depois a pandemia. Isso é certeza. Bom, a quarta coisa, que aí já inclui a relação da escola com a família. Tudo inclui, mas o professor Flávio está dizendo aqui em casa todo mundo está pirando. Né? Mas assim, planos de estudo tutorados do ensino remoto. Isso está gerando exaustão no professor e nas instituições, e sobretudo na família. Para você ter uma ideia, onde é o para casa, uma vez que a criança está em casa? A aula e o para casa se fundiram. Ok? E aí, a família está sendo obrigada, o pai, a mãe, né, estão ali trabalhando e tem que cuidar também do plano de estudos tutorado do ensino do filho. Isso requer chamar atenção, isso requer dar elogios, dar feedbacks positivos, dar feedbacks que nem sempre são positivos, mas são construtivos. Filho, a letra não está boa. Filho, você interpretou mal. Só que isso está deixando os pais exaustos. Os professores também. Mas nós estamos falando de família hoje. Então, essa exaustão e esse burnout parental devido ao plano de estudo tutorado do ensino. Ou seja, essa é a quarta característica de certeza.
Os planos de estudos vão ter que mudar. E quando eu toco nisso, eu estou falando também de avaliação. Falei ontem e volto a falar hoje. O modelo de avaliação que a família tem na cabeça, da minha época, esse complexo de Lady Kate, eu falo isso em um dos meus livros, eu falo, eu estou pagando, então quem manda na escola sou eu. Não. E o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vai ser sempre assim, eu quero que tudo seja assim. A escola não vai ser mais como a família pensou que ela seria. A escola que se mantiver tradicional, ela vai ser uma escola residual. Essa é um mantra que eu estou repetindo. O que é uma escola residual? Ela está sobrando, é um resíduo daquela sociedade que a gente tinha antes do Covid. Agora a escola vai ter que ter ensino remoto mesmo, a família vai ter que participar, até o ministro está levantando a possibilidade de homeschool, né? Não sei como que vai querer isso, tem que pensar isso, o vínculo das pessoas, né? E a quinta certeza, desculpe, a quinta, é manter o vínculo entre a família e a escola. Não é só agora, porque está online e que a gente tem que ficar conversando, perguntando à professora. E esse vínculo, ele tem que ser um processo colaborativo, amistoso, de acolhimento, de cuidado e de afeto. E, sobretudo, de respeito aos valores de ambas as partes. A escola tem que entender que as famílias mudaram e as famílias têm que entender que as escolas mudaram. O período de mudança é bem legal. Ou a gente muda ou a gente dança. Essa palavra já deixa claro qual que é o momento, o cenário de incerteza que a gente está vivendo. Ou a gente muda ou a gente dança. Ontem nós falamos do mundo VUCA, do mundo BANI. São as mudanças. Bom, o acolhimento, o cuidado, o afeto e os valores tem que ser agora as palavras-chave, tanto para a família quanto para a escola. E a divisão do espaço de aprendizagem. Por quê? As famílias estão se acostumando agora, né? Eu ajudo. Só que depois elas vão ter que soltar de novo. O cotidiano vai ter que... Você vai ter que voltar para o mercado, você vai ter que arrumar emprego, não tem mais home office, e aí você vai ter que soltar o seu filho. Só que quando a gente gruda os meninos, né, vou falar assim, quando a gente acostuma com eles, a gente não quer soltar. E aí, o que a escola vai ter que ensinar? Que o pai não pode ser um canguru, que é aquele que quer o filho dentro da bolsa, e ele não pode ser um pai helicóptero, que é aquele que fica em cima e fica cobrando tudo. Quando eu falo que vai ter que ter uma necessidade de ajuste, é porque os grupos de WhatsApp dos pais vão ter que ser mais generosos, porque antes a gente mandava no bilhetinho, né? Um bilhetinho na agenda do filho, e aí a professora já lia o bilhetinho no início da aula, e já ficava furiosa com aquilo que a mãe mandou escrever, o pai, a tia, a avó. Quando é tia e a avó, então, é mais complicado, porque elas não são do núcleo central da unidade de referência valorativa da criança e do adolescente. Então, indo para a sexta, a necessidade de um planejamento e assertividade na comunicação. Seja comunicação remota, seja comunicação presencial, seja a comunicação nas reuniões. Eu acho que um ganho que a pandemia trouxe é que dá para fazer reunião de pais online. Sem que o pai tenha que deslocar para ir lá. Olha, se a gente faz isso pelo celular, como nós estamos fazendo agora, eu estou usando o meu, você deve estar usando o seu, né? Porque Instagram é mais difícil ser computador. Dá para fazer uma reunião boa. Então aí vai evitar... E também tem... Não sei se você já viveu isso, Ana, mas tem escola que tem medo de pai, né? E tendo medo, gera preconceito, rotula. É aquele chato. Poxa, e se fosse seu filho? E se fosse o maior tesouro que você tem, que tivesse ali na roda para a gente falar sobre ele? Então, nem todo pai é chato, mas também o pai tem que aprender que ele não é o dono da verdade. Seja ele um pagante da escola particular, e seja da escola pública, onde ele paga impostos e chega também com o peito estufado. Tem que ter humildade. Essa é a grande certeza. E para fechar, eu acho que a gente vai ter que ter um período de entender que o professor é um mediador da produção do conhecimento,
e mediador não sabe tudo, e o professor vai voltar com a média dor, ou seja, ele vai estar com muita dor, porque ele teve que aprender a lidar num novo espaço e depois vai voltar para o presencial. Vai doer 2 vezes. Uhum. Ele que é o mediador. E o protagonismo da família pode aumentar sem ingerência. Participação é bom, sem ficar dizendo para a escola o que ela tem que fazer. Já viu isso, Ana? Alguns pais chegam assim, querendo dizer para a diretora como que ela deve gerenciar a escola. Você já deve ter visto isso, porque você é uma mentora de centenas de diretores. Os pais querem ensinar como tem que ser. Não, tem que cada um no seu quadrado, né? Então, Ana, esses são os 7 passos. Vou repetir rapidamente, que é para a gente não deixar isso. Eu preparei com muito carinho essa conversa, como sempre, mas mais ainda hoje, porque família precisa. Então, para mim, a primeira certeza, temos que fazer um projeto político-pedagógico vinculado à BNCC, que seja flexível. 2, as famílias devem evitar comparações de escolas e de performance do filho com relação a outro. Evitar comparações. De professores com relação a outro, está todo mundo aprendendo. Né? 3, aprender a lidar com a exaustão, que é o burnout parental. Parente é bom, mas de vez em quando enche a paciência. Então, seu filho ali te perguntando toda hora, quando você está trabalhando e tendo que entregar um relatório para a instituição onde você trabalha, não vai ser nada agradável, mas é essa a realidade. Aí vamos cuidar dessa exaustão. Né? Vamos sair depois, vamos para a praia, vai para o sítio, na hora que der certo, usa máscara, álcool gel, tudo que tem que ser feito. Bom, como vai ser o plano de estudo tutorado do seu filho? Durante e depois da pandemia. Você vai poder participar mais. Então, essa é a quarta ideia. A quinta, manter o vínculo entre a família e a escola, dando limite para esse processo e sendo amistoso e elegante, porque está todo mundo sofrendo. Né? Planejar com assertividade a comunicação, né? E lidar com o professor que é protagonista como mediador do conhecimento. Então, para mim, as famílias, essas certezas a gente tem. Ai de nós com as incertezas, tá? Preparem. Paulo, estava ouvindo você aqui e tentando me segurando aqui para não intervir, né? Porque, como que eu gosto de falar também, 2 falantes... Eu percebi. A gente faz uma live infinita aqui, né? Mas assim, eu só bem rapidinho para pontuar, se nós formos ver todas essas certezas que vieram à tona com esse momento que nós estamos passando, né, Paulo? Nada mais é do que o discurso que a gente tinha, né? Nós já tínhamos esse discurso de ouvir a família, de trazer a família, de contactar com a família, observando os diferentes espaços, os diferentes segmentos, de observar o que, quando a gente faz o diagnóstico da família, lá para o PPP, é isso, é saber qual é o melhor momento, qual é o melhor horário, né? Então, até eu quero pegar uma fala aqui da minha mãe, que ela fez uma live, ela esteve aqui comigo na segunda-feira à noite. Minha mãe é educadora por mais de 50 anos, alfabetizou... Eu vou assistir, não deu segundo. Foi lindo, Paulo. 22 anos de alfabetização e depois ela passou para a área da gestão. Foi diretora, secretária de educação, secretária de escola, enfim, um caminho lindo. Filho de peixe, né? E ela disse ontem, e ela disse na live, isso que eu estou repetindo, que eu estou falando aqui, ela disse assim, na verdade, esse momento de pandêmico, ele trouxe à tona, ele acelerou algo que a gente vinha falando e não colocando em prática. Então, agora, não tem mais como nós fugirmos dessa realidade. A questão do bilhetinho que você veio falando, assim, não existe mais. Se a gente pensar, e daí você vai ver, né, Paulo, como que nós temos que estar com o emocional muito bem preparado. Porque o que acontecia?
né, na direção. Eu que trabalho com direção e com diretores. Acontecia, vinha na agenda o bilhete da mãe. A professora vinha mostrar o bilhete para a coordenação, para a direção, vendo como ia responder aquele bilhete, como seria o retorno, porque tinha que cuidar muito as palavras até hoje. Hoje não, hoje está ali no WhatsApp, já tem o comentário da mãe, já tem o comentário de mais 5 mães atrás, já tem as conversas no privado, a ramificação, e quando nós voltarmos, vai continuar, né? Então, assim, ó, eu fui uma daquelas diretoras que eu sempre dizia e sempre pontuei que quando um pai tinha uma situação para conversar com a escola, com o professor, para não procurar o professor no particular, no número particular. Hoje, os nossos professores estão com o número deles espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, o número do celular privado virou corporativo. Então, assim, ó, existem algumas situações que hoje se entrelaçou de tal forma que nós precisamos ter a certeza, né, que é uma coisa certa. Muito a gente avançou. Por quê? Porque a gente consegue perceber que esses professores residuais, eu vou falar, o resto, né? Assim, ó, nós vamos ter que mostrar a diferença e mais do que tecnicamente falando, é emocionalmente falando, né? As escolas que faziam processo de seleção de professor, eu acho que só cuidando da parte técnica, eu acho que vai ter que ter, eu penso que vai ter que ter um olhar muito maior no emocional. Por quê? Porque o emocional, ele está sinceramente, literalmente comprometido diante de todo esse movimento. Não sei se eu enrolei aqui para falar, mas eu queria dizer para você que concordo com tudo que você falou, me segurei aqui para não falar. E professor é mediador mesmo, sempre, né, do conhecimento. E para finalizar essa fala, Paulo, quando você fala de pai que chega e quer tomar a frente da situação, né, comandar a escola, eu sempre falo para as minhas alunas, para quem me segue, para os meus professores no presencial, que aqui vai muito da postura do educador, né? Então, assim, pai chega assim e fala, olha, isso é, né? Então, assim, o poder de argumentar e argumentar de maneira assertiva, sem ser rude, mas sendo firme, mostrando, pontuando. Nós, profissionais de educação, nós não podemos deixar que as outras pessoas interfiram tanto no nosso trabalho. Uma coisa é a escutativa, né? A escuta ativa. Outra coisa é você permitir, tá? Permitir que os outros modifiquem o teu projeto institucional sem ter uma base, um porquê decente para isso. Então, aqui, quando a gente fala assim, muito de ouvir as famílias, né, Paulo? Precisamos ouvir, e eu sou uma pessoa que eu sento horas, muitas vezes, ouvindo um pai, tá? Porque eu acredito que esse pai é importante e precisa ser ouvido. No entanto, não é porque ele pediu que se muda um projeto. Não é porque ele pediu que a gente muda a situação. Mas o que ele falou pode me servir de base para futuras ações, né? E para intervenções que eu preciso fazer. Então, para finalizar essa primeira parte, eu queria falar da postura. Tenhamos postura na hora de trazer à tona um novo projeto. Agora que estamos nessa história, ensino híbrido, ensino remoto, ensino online, ensino por rota de estudo, né? Tenhamos um argumento que seja plausível, né, para os nossos pais, para os nossos alunos. E quem é gestor que está aqui nos escutando, né, a família só vai acreditar nessa forma de educar se você transmitir confiança e segurança, né? Não é a segurança do que vai o que vai acontecer depois. É que esse momento, essa forma que a tua escola está trabalhando
é a que condiz para a melhor forma que condiz para a realidade da instituição. Falei demais, é para você falar hoje. Nada, ótimo. Isso que você está pontuando é muito sério, porque é a credibilidade, né? O gestor pode abrir. Por que eu comecei com o aspecto legal, que é fazer o projeto político-pedagógico? Porque do projeto, aí nós vamos ter o regimento interno. E aí, se a lei for bem clara para todos, quando o pai vier reclamar de alguma coisa, e reclamar é andar para trás, né? Reclamar é falar de uma coisa que já passou. Então, se o pai não participou, a gente vai dizer para ele, mas o senhor teve a oportunidade de participar aqui na elaboração do projeto político-pedagógico, o regimento interno foi votado por todos. Então, a regra agora é clara, né? É o efeito Arnaldo. A regra agora é clara, né? E temos que seguir. Então, é muito bacana quando a gente faz as coisas com essa transparência. E o gestor tem que saber dizer não também sorrindo, tá? Sem medo de ser feliz. Quanto a isso, pai, aguarde, porque alguns pais até param os professores no final do ano, né? Com todo respeito às famílias e quem é pai responsável aqui em escolas, no conselho de classe eu quero ver se vai dar o ponto para o meu filho. Ele está com... só falta 3. Né? Dizia sempre para os pais, não falta 3 não, falta 53. Ok? Ele teve 100. E ele só conseguiu 57. Quando a gente falava de nota só, mas meu filho é muito bom lá em casa. Mas aqui as habilidades comportamentais dele não estão do mesmo jeito. Talvez mudou o ambiente, mudou a forma de comportar. Então, é muito importante que o gestor se prepare. E hoje eu vi uma colega nossa, que é até autora junto do nosso livro Educação Semeadora, a Isabela Toledo, ela estava fazendo hoje um curso de comunicação não violenta. O quanto é importante que o gestor escolar tenha um curso de comunicação não violenta. Quem sabe a gente pode criar um aí juntos em ano. Pensa aí, tá? Para ele aprender a dizer as coisas ásperas, mas dizendo de maneira clara. A gestão com comunicação não violenta é uma certeza. Nós vamos precisar. Porque muitos pais retornarão também ásperos, por vários motivos. Nem todos os motivos terão ligação direta com a escola. Os pais vão voltar porque eles são machucados, porque teve luto, perdeu alguém, perdeu o emprego, que também é um luto. Então, assim, a gente tem que estar preparado para atender e entender bem. A palavra entender é muito clara, né? Entrar na tenda, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, mas o gestor também tem que dar um distanciamento para a família e explicar para a família a diferença de participação e ingerência. Tem coisa que é a gerência do gestor. A família não tem que se envolver. Né? Bom, quanto às incertezas, né, Ana, que agora é o nosso aspecto, também são 7, eu elaborei 7 também. A primeira incerteza é que vai estar todo mundo com essa. O estudante aprendeu mesmo durante as aulas de ensino remoto? Isso tem a ver com o nível de aprendizagem e a capacidade da escola de fomentar uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica não pode ser feita só pela escola. A família vai ter que ajudar. Porque a família estava lá na hora que o aluno estava enfrentando algum... A família ensinou o filho a pesquisar, a buscar saídas, não é? Então, é muito importante medir o nível de aprendizagem fazendo uma avaliação diagnóstica junto com a família. Esse é o item 1. Bom, o segundo. A escola vai ter que ser vista pela família, é uma segunda incerteza. Vai ter que ser vista pela família de uma maneira mais ampla do que só uma prestadora de serviço. Seja pública ou particular.
A escola é unidade de formação valorativa do sujeito. Por isso, a escola tem que ser mais respeitada. Essa é uma incerteza. Será que os pais vão respeitar mesmo depois que tudo voltar? Se é que vai voltar, não é tão rápido. Então, essa é uma dinâmica para a escola pensar. A terceira coisa, vai existir um maior investimento na formação continuada? A família tem que estar dentro do projeto de formação continuada, não é? Eu tenho dois movimentos na minha vida. Um movimento é o movimento Educação ao Alvo. O outro nasceu em 2019, ele chama Escolas das Famílias. É um projeto onde eu reuni cerca de 30 palestrantes, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que fazem parte do movimento Educação ao Alvo para poder visitar as escolas e dar palestra para os pais. Se a escola tem uma demanda de avaliação, leva um consultor que entende disso para falar com o pai. Né? Então, escolas das famílias. Por quê? As famílias vão ter que fazer parte do escopo do plano geral de formação continuada da escola durante e pós-pandemia. Está fazendo pouco, viu? Deveria estar chamando psicólogo para falar, deveria estar chamando psicopedagogos, deveria estar chamando neurocientistas. Acabando essa live aqui, eu vou fazer uma com a neurocientista Daniela Cordeiro, né, às 20 horas. Então, é preciso ter um projeto de formação continuada da zeladoria até a diretoria, envolvendo a família. Se nós não tivermos isso, e eu defendo isso no meu livro, O que as escolas podem aprender, eu bato nessa tecla porque senão a gente fica amador, fica dando respostas que não vão ter indicadores claros, nós vamos ficar perdendo tempo, e a gente só muda as coisas quando a gente forma as pessoas. Né? Que o porteiro saiba o seu lugar, que ele saiba como abordar aquele pai que chega lá e fala: eu sou assessor do deputado. Né? Já aconteceu comigo, quando eu era gestor de uma escola em Goiás. Chegou o assessor do senador, infelizmente um dos mais corruptos da história brasileira. Ele queria passar na frente de todo mundo. E ele falou para mim assim, para a secretária da escola: eu sou o dono dos bois, eu quero falar com o dono dos bois. Eu disse: poxa, mas aqui é a escola, não é fazenda. De maneira elegante eu falei isso para ele. Então, ó, tem uma fila e nós vamos atendê-lo com a maior presteza possível. Só aceita uma água, um café? Próximo, pai. É preciso que as pessoas entendam que poder, hierarquia e ordem precisa estar bem claros na cabeça da comunidade educativa. Isso é comunicação, não violenta, mas colocando cada um no seu quadrado. Né? Então, assim, a escola vai ter que ser vista como um lugar mais amplo do que só uma prestadora de serviços ou, perdão do uso da palavra, que alguns pais até acham que é isso, que é o depósito de criança enquanto ele vai resolver os negócios. Eu já, como diretor, eu já assisti uma cena que eu não gostaria que ninguém assistisse. Eu estava com vontade de comer uma pipoca, fui no pipoqueiro, o senhor Vicente, que estava há 20 anos lá na portaria da escola, uma pipoca com bacon maravilhosa, e fui lá. Aí eu vi uma criança, o que me chamou a atenção porque ela estava com uma sombrinha colorida. Eu vi uma criança brincando, era por volta das 5h30, na hora que saía, acabava o turno. Bom, quando eu saí às 10h30, essa criança ainda estava lá, mas não mais girando a sombrinha. E aí eu falei com o porteiro: mas o que está acontecendo, né? E ele disse para mim: Sr. Paulo, até agora o pai não veio buscar. Eu telefonei para a família, o pai me respondeu assim: ó, esqueci da minha filha aí. Aí eu me afastei com o meu celular da criança e disse para ele: olha, na hora que o senhor chegar aqui, por favor, não fale essa frase. Nós estamos vendo aí um caso, que tomara que se resolva logo, que é o assassinato de uma criança que tomou conta da mídia nesse período, né, no Brasil inteiro.
pelos próprios pais, né, o padrasto, responsáveis. É preciso uma ética do bem comum. Então a família vai ter que entender que a escola é o lugar onde a criança aprende a ética do bem comum, né? Bom, esse é o terceiro, que vai ter que existir um investimento em formação continuada. Bom, o quarto, a escola vai ter que aprender a mediar conflitos e as famílias também. Porque tem muita escola que tem medo da participação da família e tem família que não sabe o limite para participar. Então, ambos vão ter que sentar e conversar sobre isso. Pai, até aqui o senhor pode ir, até aqui. Aqui já é metodologia, aqui está no contrato, sabe? Tinha umas mães na escola que eu era diretor, que na época da quadrilha era sempre a mesma coisa. A minha filha não é dessa religião, não vai poder dançar quadrilha. Ótimo. Vamos dar um trabalho para sua filha sobre folclore, sobre regionalismo, fica tranquilo. A filha é louca para dançar quadrilha. Com aquele rapaz que ela tá afim, que ela fica olhando para ele no recreio, que vai ser a oportunidade dela colocar o braço assim no braço dela, mas a mãe, por algum valor lá que ela tem na família, que eu respeito muito, né, para não ter bullying religioso, ela não deixava a menina dançar. Mas na hora do ensaio, a menina é que mais aprendia os passos. Que pena, né? Então, a família vai ter que aprender a lidar com esses conflitos, né, Ana? Conflitos sérios, conflitos identitários, conflitos que têm a ver com religião, conflitos que têm a ver com valores, comportamentos. Então, essa é uma incerteza. Será que nós vamos dar conta disso? Depois da pandemia, vai ter que ir de máscara, vai ter que ir com álcool gel, vai ter que olhar o tênis. Tem pai assim que tem síndrome do pânico, né? Vai perguntar se passou álcool no pé de todo mundo e a escola vai ter que lidar com isso. Né? Então, a quinta incerteza. Como serão os grupos de WhatsApp dos pais? Como serão os bilhetes que os pais vão mandar, porque alguns ainda mandam? Ou como que eles vão comunicar com a gente no aplicativo da escola, né? Tomara que as escolas se abram para ter um aplicativo de comunicação direta com os pais, né? Vamos dizer, uma ouvidoria. Essa ouvidoria vai ter que passar por um momento de construção da escutatória, que Rubem Alves falava tão bem. Nós vamos ter que aprender a nos escutar. Não é? Bom, por quê? A sexta coisa, como vai estar a saúde física e mental das pessoas? Essa é uma incerteza. Muita gente construindo aí muitas comorbidades por causa do Covid. Né? Então as crianças podem chegar dolorosas pelo luto, elas podem chegar doloridas pela relação que viram se deteriorar com o pai separando da mãe, violência doméstica. Os adolescentes vão chegar um pouco mais revoltados e alguns até com autolesão. Alguns querendo abraçar porque são muito felizes, muito alegres, são amistosos e gostam dos colegas e não vai poder, né, para garantir a própria saúde física e mental dele. Então, a sétima coisa é que eu já falei. Participação não é ingerência. A família vai ter que aprender. Agora, será que ela vai aprender que ela não pode ingerir no trabalho da Ana, diretora, da professora Ana, da diretora Ana? Será que vai ter uma formalidade? Porque também nós estamos perdendo decoro, né? As pessoas estão falando tudo onde querem, elas falam no corredor, elas falam no supermercado, falam na farmácia, mas a escola vai ter que ensinar o decoro para todo mundo que precisa ter. Né? Então, o que eu preparei, a análise foi essa, vou repetir rapidamente aqui. Vamos ter que medir o nível de aprendizagem. 5 minutinhos, tá? Isso. Vamos ter que medir o nível de aprendizagem e fazer uma boa avaliação diagnóstica. Essa é a incerteza. Estamos prontos? Sempre vai ter essa pergunta no final. Estamos prontos? A escola vai precisar ser vista não só como um serviço, mas como um lugar de vida comunitária. Estamos prontos? Né? Vamos investir em formação continuada dos pais, criando escola dos pais, escola das famílias. Estamos prontos? Né?
Será mais fácil mediar os conflitos entre escola e família? Será que nós estamos prontos? Né? Como serão os grupos de WhatsApp? A comunicação dos bilhetinhos e também nos aplicativos? Nós estamos prontos? A saúde física e mental dos nossos filhos, dos professores, de todos que compõem a comunidade educativa. Vamos cuidar? Nós estamos prontos para isso? A participação, sem querer definir como a escola vai ser, será que a gente está pronto? Então são as 7 perguntas que eu preparei, que eu acho que aqui dá um livro, né? Até pensei nisso, sobre como vai ser a relação família-escola durante e depois da pandemia. Perfeito, professor Paulo. Gostei muito de tudo que foi falado, concordo com você. Nós estamos no nosso tempo final. Geralmente, quando dá 1 hora, o Instagram derruba, né, a nossa live, que ele dá o prazo de 1 hora. Mas eu queria dizer para você que eu concordo plenamente contigo. E daí o foco aqui, mais uma vez, naquilo que eu sempre falo. O posicionamento do gestor. Como que nós nos posicionamos diante disso? Até mesmo diante da incerteza, nós precisamos nos posicionar. E muitas pessoas ficam, porque eu não sei como vai ser. Como que eu não sei como que vai ser a semana que vem, eu estou sabendo como é que vai ser o dia de hoje. Então, eu tenho que me posicionar no dia de hoje. E eu não tenho que ter vergonha, medo, receio de me posicionar de maneira direta e honesta para as famílias. Porque um dos grandes problemas que nós temos é que nós acabamos a gente faz muito rodeio para falar o que precisa ser falado. E o pai, ele não é técnico. Eu sempre falei essa semana nas sessões de mentoria com as minhas alunas, eu falei, Paulo, essa situação que nós estamos, que não é às vezes porque ele é indelicado, ele é mal informado. Então, assim, às vezes, nossa, o pai perguntou isso, ou né, a família perguntou isso. Ela perguntou porque ela foi mal informada. Ela não sabe, ela não estudou a educação e a legislação como nós estudamos. Ela não estudou as metodologias como nós estudamos. Então, quando a gente fala em trabalhar com empatia, né, e eu vou falar isso depois na live às 20 horas, trabalhar com empatia é isso, né, Paulo? É trabalhar ouvindo o outro, entendendo o outro, mas pela perspectiva e pela história do outro, né? Porque é muito fácil. Eu me coloquei no papel de professor e ouvi ele, entendi. Mas você entendeu o porquê que ele fez aquilo? Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer a formação da equipe, estudo da equipe, que eu tenho que conhecer a minha equipe, inclusive em qual universidade o meu professor é formado. Por quê? Porque quando eu entender em qual universidade que ele é formado, eu entendo a linha de raciocínio dele. Não é, Paulo? Assim, uma coisa é você se formado porque cada universidade tem um perfil. Então, quando eu consigo entender isso, quando eu trabalho com empatia, entendendo realmente qual é a origem daquele pensamento, daquela atitude do meu pai, da minha mãe, do meu aluno, eu consigo resolver melhor a situação. Isso eu posso falar, assim, para finalizar, não tenha medo de se posicionar de maneira clara e honesta, não com meias verdades. Nós temos que usar a verdade, porque meia verdade não é verdade. Mas ser clara, objetiva, direta, não é ser rude, né? E eu sempre falo isso. E assim, eu vi que a Eliane Gato comentou assim, que ela trabalhou comigo e sabe, eu sempre cobrei muito, mas por cobrar, ela não precisava ser grossa, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que entender que o pai, ele quer que a escola também encaminhe, informe e oriente. Se ela não orientar, ele vai fazer de qualquer jeito. E é isso que Por nós isso temos. eu acho que a grande saída é a comunicação interna, por decoro, elegância e cortesia. Isso aí. Paulo, clareza. Clareza. Poderíamos ficar mais 1 hora aqui falando, né? Tranquilo.
Mas eu quero te agradecer o convite, dizer que foi uma honra, dizer que se as pessoas querem aprofundar mais, tem o nosso livro, né, Ana? Elas podem procurar por você aí no canal. É, se quiserem também ter acesso aos nossos livros, eu estou à disposição. É só entrar lá no Dart e me procurar. Porque o nosso movimento vive disso. E nesse mês nós conseguimos alimentar 28 famílias. E isso faz parte também de um grande projeto de solidariedade, né? Então é muito legal isso. Eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar sobre educação, que é o que eu amo, é o que eu vivo, é o que está no meu sangue depois da minha família. E esse tema de hoje, né, Paulo, é o capítulo que eu vou escrever no próximo livro, né? No próximo Isso livro. mesmo, livro Famílias e Escolas, o que elas podem aprender. Isso, famílias e Convidamos os escolas. escritores que estão aqui dentro também, se quiserem participar, está aberto. Ah, bacana. Olha aí, ó. Ó, o convite é aberto para todo mundo. Então, assim, ó, no próximo livro eu vou estar escrevendo um capítulo, né? O livro é em maio, né? Maio, 29 de maio. É 29 de maio, ele é lançado, onde que tem um capítulo onde que eu falo sobre a conexão entre família e escola e a responsabilidade do gestor para fazer essa conexão, né? Pessoal, e o posicionamento, né? Você é ótima no posicionamento. Pessoal, muito obrigada. Eu quero agradecer as minhas alunas que estão aqui. Eu acho que tem bastante gente do teu perfil, pessoas aqui. Parabenizar vocês que ficaram aqui conosco 1 hora, tá? Pensando sobre educação, refletindo sobre educação, sobre família, sobre, né, o processo como um todo. Amanhã nós vamos falar aqui sobre os alunos nesse momento, né, que nós estamos vivendo e depois também no retorno às aulas. E nós esperamos vocês amanhã às 18 horas. E eu espero vocês agora, 20h10, aqui no meu perfil, falando sobre... Nossa, me faltou. 20h10, nós vamos falar sobre busca ativa dos alunos agora, nesse momento. Lembrando... Muito importante. A busca ativa é fundamental, né, que a gente faça, mas também eu vou trazer hoje, Paulo, a reflexão que por mais que todo mundo tem que fazer a busca ativa, existem alguns detalhes que nós precisamos prestar atenção para não piorar a situação, né? Mas vou falar na live depois. E você também, 8 horas, né, Paulo? 8 Sem horas. Mais spoilers. Mas 8 horas você também tem uma live, né? Tem. Inclusão é a coisa do coração, com a Daniela Cordeiro, neurocientista. Uau! Que bacana. Paulo, muito Vai ficar gravado, tá? Assiste o da Ana, gente, que o meu vai ficar gravado. Então, tá bom. Pessoal, quem ainda não se inscreveu para a jornada gratuita do gestor escolar, 5 aulas gratuitas, vai ser pelo YouTube, não é pelo Instagram. Então, você precisa, tá, fazer a inscrição. 5 aulas gratuitas, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, tá? E na quarta, eu vou abrir inscrições para a nova turma de gestão escolar na prática, professor Paulo. Então, para quem quiser... Vale a pena, hein? Vale a pena, pessoal, matricula logo. Mas não importa, pessoal, se você não tem interesse no curso pago, faça igual a jornada gratuita, que eu tenho certeza que já vai fazer um diferencial na sua vida. Professor, muito obrigada, tá? Que Deus te ilumine. E um abraço para você aí. Melhora muito bem, tá? Ficar sem nenhum sintoma e sem nenhuma sequela dessa Covid aí. Um abraço para toda a tua família. Tudo de bom. Obrigado, Ana, pelo convite. Até. Tchau, tchau. E, pessoal, vocês aí não esqueçam, tá? Logo mais, 20h10, daqui a 1 hora, mais ou menos, vamos voltar aqui conversando sobre a busca ativa, né? Quem que precisa conversar sobre isso? Todos, tá? Todos, professores, coordenadores, gestores. Inclusive, hoje de manhã eu comentei na live de hoje de manhã para que você fizesse o convite para toda a tua equipe. Como é que eu faço convite, Ana Paula? Manda o aviãozinho que vai estar aqui embaixo da live, tá?
manda o link aqui do meu Instagram para a tua equipe de trabalho, que tenho certeza que vai valer a pena. Pessoal, então até daqui a pouco. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Que Deus ilumine a cada um e cada uma de vocês.